Muito bem, estamos de volta. A Vida e Saúde hoje recebendo a doutora Cláudia Bruscagin, ela que é psicóloga, tem uma experiência incrível com crianças, adolescentes e adultos, obviamente. Dr. César Vasconcelos tem aqui também trazido suas pérolas de conhecimento. Você que nos acompanha tem que aproveitar. Esse programa está trazendo hoje um assunto muito importante, como você pode conseguir na vida adulta o que faltou na infância. Será que é possível? Tem uma interrogação aí. E você pode comentar sobre isso, você pode contar sua história, se sentir aqui o desejo e mandar aqui no nosso WhatsApp através do 12982660004, que é o nosso WhatsApp, ou o QR Code aqui também te leva para lá, tá bom? Pode falar com a nossa equipe, a gente mantém sigilo, se você não quiser que apresente o seu nome, tudo bem, é só dizer ali que a gente traz a sua história e traz Dr. César e doutora Cláudia comentando ou respondendo a sua dúvida. Dr. César, vou me dirigir à doutora Cláudia agora para falar sobre a criança interior. Como assim? Todo mundo, uma pessoa de 80, 70 anos, tem uma criança interior ainda, doutora? Tem. Esse é um conceito que foi desenvolvido, uma metáfora para explicar muitas coisas que a neurociência está falando hoje, as marcas que a gente traz lá da infância. Então, essa criança interior está marcada dentro da gente. Então, um adulto de 80 anos tem a sua vivência dessa criança interior. Então, também tem em momentos que pode aparecer em momentos de expressão, de alegria, de infantilidades, ou pode também aparecer em momentos de dores vividas lá atrás, que ainda estão presentes. Então, a gente vai fazendo um trabalho em relação a isso. Muitas vezes rememorando isso que você está falando agora sobre você. Quando você era pequeno, você tem alguma lembrança disso? Ou quando pequeno, você queria ser abraçado, queria ser tocado, aconchegado quando alguma coisa não saía legal com você? Como agora que você está cobrando do teu parceiro um olhar, um toque, um aconchego, tem alguma relação? Então, quando a gente se expressa, ou quando a gente apronta uma, que é bem, que a gente depois olha para trás e fala, nossa, acho que eu fui infantil, ou agi de maneira até impulsiva, essa pode ser uma manifestação dessa criança interior, de repente trazendo algum assunto que não foi bem resolvido, ou que até foi bem resolvido, mas que eu tenho uma necessidade de reafirmar. Sim, pode ter a ver. Às vezes a gente está em alguma situação que a gente faz uma infantilidade. Exato. Mesmo. Então, falo do jeito errado, coisa errada. Naquela interação cutucou numa coisa lá de trás, que veio a resposta lá de trás, não do hoje. Tá. A gente pode pensar em criança interior também no sentido, claro, no sentido de autenticidade, né? Alguns de nós somos mais autênticos, outros são menos autênticos, são mais defensivos, outros têm mais medo de expor as coisas interiores, né? Mas é interessante que eu li um trabalho anos atrás que fala, quando você compra um produto que ele não é o original, a gente usa a palavra o produto adulterado, né? Então você compra lá um celular da marca X e parece que é exatamente o original, mas não é. É feito lá, sei lá, no Paraguai, não sei aonde. A gente chama de pirata também, né? Pirata, isso, tá adulterado. A criança, quando vai crescendo, ela vai ficando adulta, adulterando de certa forma, né? Ou seja, então o adulto vai perdendo mais ou menos essa criança interior no sentido de autenticidade. Então, faz parte de melhorar sofrimentos emocionais, entender o que você perdeu de autenticidade e como resgatar isso, né? Para então ser um adulto com a sua criança saudável. Né? Mais verdadeiro, né? Integrado. Mais verdadeiro, É como se a gente fosse crescendo e aprendesse modos e aprendesse comportamentos que vão meio que trazendo essa nova pessoa. Mas às vezes engessando. A criatividade, a inocência, a liberdade. Porque tem algumas pessoas que parece que deixam essa criança interior imperar o tempo inteiro. São exigentes, às vezes são irrazoáveis. E aí, nesse sentido, a gente precisa pensar que alguma coisa não está muito legal.
queria pensar um pouquinho agora com vocês como é que a terapia vai ajudar a reverter esses efeitos negativos, talvez de uma educação disfuncional na infância, talvez de experiências negativas, traumas. Sim. Bom, na terapia a gente vai conversar, a gente vai rever, a gente vai resgatar histórias do passado e a gente busca ressignificar aquilo que aconteceu à luz do olhar de hoje. Então, na terapia, essa compreensão vai se formando e a gente vai aprendendo a lidar de maneiras diferentes com as situações. A gente vai conversar com a pessoa que está sendo atendida para construir o relato, o enredo, né? O script da história dela. E perguntas que a gente usa como profissional são importantes, como, por exemplo, a pessoa conta um fato que aconteceu quando ela era criança, 3, 4 anos de idade, então a gente vai ajudar essa pessoa assim, o que você sentiu quando aconteceu isso? Então, tem pessoas adultas que não lembram o que sentiram. Tá? Foi tão dolorido, foi tão ruim que travou. Não sei o que eu senti. Então, a gente tem que ir com calma também nesse momento aí, porque se foi tão doloroso que fez ela esquecer, então não vai sair fácil, né? Então, a terapia, ela ajuda a fazer essas conexões entre o sofrimento do presente com o que aconteceu no passado, dentro da possibilidade da pessoa conversar sobre esse passado, lembrar esse passado. Então a pessoa vai lembrar do passado e do que ela sentiu no passado quando ela estiver pronta para isso, pronta emocionalmente, né? Aí a terapia vai ajudando a dar esses passozinhos aí para conectar, para ela poder, então, a gente chama de insight, né? Então quer dizer, agora que eu estou entendendo que meu pai falava alto comigo e eu ficava nervosa, só que eu tinha medo dele, eu ia para o banheiro e chorava, e agora quando meu marido fala grosso comigo, eu tenho vontade de ir para o banheiro e chorar. Tá, estou entendendo. Você vê uma repetição dessa situação. E na terapia a gente também vai conversar sobre que maneiras diferentes você pode fazer para lidar com essa situação. Então, digamos, o chefe falou bravo, você tendo uma autoestima baixa, se encolhe. Vamos pensar de que jeito você podia buscar uma resposta adequada para essa situação? Se posicionando. Se posicionando, apenas, né? Como é? Às vezes a gente até vai fazer um ensaio na sessão, um exercício de assim, ok, eu sou teu chefe agora, eu falo de um jeito difícil, como você responde? Às vezes, numa primeira tentativa dessa pessoa fica como ela fica na situação. E aí a gente vai... É porque o cérebro pode travar, e aí a gente precisa reaprender um jeito de reagir. Exato. Então a gente trabalha com isso. Eu vou falar uma coisa minha aqui, sabe? Nós somos 5 filhos da casa dos meus pais, né? Meu pai era uma pessoa muito serena, assim, tranquila e tal, mas era meio rígido, né? Meio assim, muito preocupado com um bom comportamento. Então, tipo assim, ele saía para passear com as crianças e imagina uma criança entrar numa loja de brinquedo, ela vai botar a mão no brinquedo ou não vai? Na hora. Ele falava assim, não bota a mão em nada, falava sério, não bota a mão em nada e tal. E eu botava a mão para trás. E aí, 20, 30 anos depois, eu entro numa loja, a minha mão ia para trás. Automático. Aí o que eu comecei a fazer? Eu fiz essa conexão, né? Então eu comecei a falar assim, César, relaxa, já passou, teu pai não está mais aqui mandando você botar a mão para trás, fica tranquilo. Aí, pronto, aí relaxa. Mas olha como é que a coisa, né? Vinha mesmo, a mão ia para trás, né? E vai no automático, né? É a gente trazer para consciência os comportamentos que vão pro automático, para a gente poder decidir o que fazer com isso. Ele não teria nem percebido isso, doutor César, se ele não tivesse passado por um processo que o levasse ao autoconhecimento. Eu acho que a gente nunca chega ao final dele, né? Até o final da vida a gente vai aprendendo um pouquinho sobre quem a gente é por causa do que a gente recebeu ou por causa do que a gente passou. Mas é importante, ele trouxe aqui como que ele aprendeu a ser gentil consigo mesmo, né? Trouxe um exemplo muito bom aqui, pessoal. E a gente vai trazer mais alguns pontos aqui que você pode trabalhar para deixar esse processo mais suave para você nessa busca pelo autoconhecimento e também pela gestão aí do que fizeram lá atrás com você, ou do que foi feito com você
e o que você se tornou hoje? Primeiro ponto, vamos trazer aqui, olha, não se compare com ninguém. O que aconteceu com o Dr. César foi com ele, eu não posso fazer comparações. A comparação é um golpe muito baixo na gente mesma, porque cada um é diferente, cada um tem experiências. Se eu fico me comparando o outro, eu deixo de me olhar, eu estou olhando só para o outro. E quem é importante sou eu. E vai frustrar sempre, porque foram circunstâncias diferentes, cérebro diferente. Geralmente as comparações são injustas, né? Porque uma criança é boa em matemática, a outra é boa em artes. Uma gosta de decorar, a outra detesta decorar, né? Verciência lá e tal. Então, comparações devem ser evitadas, especialmente pelos nós pais, né? Avós, né? Seu irmão faz, por que você não faz? Espera aí, são diferentes, né? Está vendo a influência dos pais aí, né? Segura essa vontade aí de comparar. Próximo ponto aqui que você pode ajustar aí, foca no hoje. Presente é tudo que a gente tem. E às vezes a gente fica remoendo, né? O que passou, o que foi dito, como que ela teve coragem. A gente observa na atualidade que estar presente no hoje tem sido muito difícil. Ou as pessoas estão presas lá no passado, ou elas estão preocupadas com o futuro. E o aqui e agora, né? Eu estou inteira, eu estou sentindo meu pé aqui no chão. Eu estou sentindo, meu dedo está aqui no chão. Eu sinto a minha mão, estou inteira, eu respiro, eu estou presente. Isso ajuda a gente a se organizar internamente, a diminuir a ansiedade, a estar atento ao que acontece aqui agora. E até a funcionar, porque muitos problemas que mexeram profundamente com a gente fazem a gente não funcionar. Tem filho precisando de ajuda, tem uma casa precisando de uma... E a gente não funciona porque está paralisado. Vamos trazer o próximo ponto aqui para você suavizar esse caminho, olha. Pratique o autocuidado. Para algumas pessoas pode ser muito difícil até passar um hidratante no corpo, doutora. E aí é até observar, quando a gente fala em autocuidado, em geral a primeira imagem que vem é essa, passar um creme, pôr os pepininhos ali no olho. Autocuidado é muito mais amplo do que isso. Autocuidado é a gente... buscar o nosso autoconhecimento. Autocuidado é a gente se permitir fazer as coisas que a gente observa que nos fazem bem. Se deixar viver a vida numa plenitude maior. Às vezes é tomar um suco com uma vizinha que você gosta de bater papo. Exato. Às vezes é sentar e olhar para o nada. Fazer algo que te relaxe. Né? Cuidar do teu corpo, se dedicar a fazer uma atividade física. Mas é muito chato fazer atividade física. Vamos pensar em você, no teu futuro, é esse corpo que você vai levar lá para frente. Se ele não estiver minimamente funcionando, você não chega. Então, autocuidado tem a ver com autoconhecimento, com atividade física, com sono, com relacionamentos. A gente tem visto como a falta de conexão entre as pessoas faz mal. O ser humano é um ser social. A gente precisa de relação, interação. E fazer isso é um autocuidado. E numa família a gente vê então, família convencional, pai, mãe, filhos. Então autocuidado significa que você tem momentos para estar com o seu cônjuge, você tem momentos para estar com as suas crianças e você tem momentos para estar com você. Isso é o autocuidado, né? Olha aí, gente, eu acho que vocês falaram de muitas coisas aqui que tem a ver com esse próximo ponto aqui, a gente precisa reconhecer as necessidades. Podemos estar vivendo só no automático. Ou em função do outro. Em função do outro e não perceber o que eu gosto, o que é importante para mim, o que eu gostaria, né? E para as mulheres, isso eu vejo que é muito mais difícil, porque a gente aprende a estar preocupado com o outro. Cuidar do outro. Mas para a gente poder plenamente cuidar do outro, se a gente não se cuida,
Não vai ter uma vai falta. ter alguém para cuidar do outro. Exato. Então, a gente precisa disso. Eu sempre brinco. A mãe vai para o supermercado, compra a guloseima que todo mundo gosta. Chega num chocolate específico que ela gosta. Puxa, mas só eu gosto desse chocolate. Deixa. Por quê? É verdade. Você pode. É verdade ou não é, minha gente? Tem mais um ponto aqui que é importante nesse processo, gente: gratidão. Doutor César, a gente pensa que gratidão é só pelas coisas belas e lindas da nossa vida, mas dá para agradecer também pelas pisadas que a gente ganhou no dedão na vida, porque também fizeram a gente um pouco mais forte, né? Ajudou a abrir o olho, né? Os traumas, a gente pode olhar para os traumas de uma forma muito revoltante, né? Olhar de uma forma de aprendizado. Claro que não é fácil, né? Afinal do trauma, você está vivendo uma situação difícil, dependendo do temperamento do perfil, um vai se enfurnar no quarto, outro vai soltar os cachorros para cima de todo mundo, né? Mas assim que for possível, tente olhar também para os traumas com um olhar de em vez de por que isso aconteceu comigo, o que eu posso aprender com isso que aconteceu comigo. Então, fazer essa mudança de pergunta é importante assim que for possível na nossa cabeça, né? Porque nada acontece por acaso, né? Então, sempre tem um aprendizado para a gente tirar daquela situação da vida. E a gratidão, a gente tem aprendido que faz bem para o cérebro da gente quando a gente agradece. A gente vive num mundo que enfatiza muito mais o negativo. A gente reclama. A reivindicação. A gente reclama de tudo e de todos. Quando a gente para, e às vezes é até uma prática que eu faço com alguns clientes, à noite, antes de dormir, escreve sobre quais coisas você é agradecido pelo dia que passou. Isso vai fazendo uma virada no pensamento, a pessoa consegue relaxar mais, consegue encontrar um sentido mais leve e gostoso na vida, observando isso. A gente começa a perceber um monte de coisas que talvez estavam passando batido porque a gente estava só focado no problema. A vida é muito maior do que talvez uma circunstância específica. E Teru, só uma observação em relação à gratidão, tem estudos científicos comprovando que a atitude de gratidão, ela traz benefícios físicos para o cérebro, por exemplo. Um dos fatores que ajuda a prevenir doença de Alzheimer, por exemplo, é se envolver com filantropia, com ajudar as pessoas gratuitamente, não guardar ressentimentos, claro, atividade física, alimentação, tudo isso, ter seu cérebro ativo, mas cultivar gratidão. Então, alguns estudos mostraram isso. As pessoas que têm mais atitude de gratidão, elas têm uma sobrevida melhor, têm um cérebro que funciona melhor, têm menos necessidade de medicação, antibiótico, por exemplo. A imunidade funciona melhor com a atitude de gratidão. Muito bem, vamos dar uma olhada para mais um último ponto aqui que pode suavizar o caminho, gente. Evite se julgar excessivamente. Pode ser que no processo, doutora Cláudia, a gente tenha a autocrítica lá em cima, ligadona. Mas a gente tem que olhar para a gente mesmo com mais gentileza. Todo mundo pisa na bola. Todo mundo faz coisas certas e erradas. Então, vamos olhar de uma forma mais ampla. Tem coisa que dá para reparar e tem coisa que a gente vai ter que simplesmente se perdoar. Pedir perdão para Deus, talvez para o próximo e para se si perdoar. mesmo, exatamente. Vamos para o intervalo rapidinho, porque na volta a gente vai conhecer a história de alguém que precisou lidar com a falta. Talvez você está focado aí no seu, mas eu quero convidar você para segurar aí. Você vai conhecer a Jane aqui no Vida e Saúde, tá? E ainda hoje, Dr. César e doutora Cláudia vão responder as dúvidas que vocês estão mandando para cá. Obrigada, já agradeço de antemão. A gente já volta.